Pelos seus frutos os conhecereis. A lei é o testemunho. Se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, as pessoas que criticam aquelas que apontam os erros da igreja, tá? E não acusam a igreja não tem nada a ver. Estou falando o erro de quem está dentro da igreja. Quando a gente fala igreja, a gente tem que entender de dois modos. Tem a igreja que é a igreja espiritual e tem a igreja que é feita por pessoas. Então, quando eu aponto o erro da igreja, não é a igreja espiritual. A igreja espiritual é a perfeita igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então, é uma coisa. A composição de pessoas dentro da igreja é que existe a mistura do trigo e o joio. E isso a gente tem que saber discernir quando a gente fala. Então, quando tem pessoas que são joio dentro da igreja, estão fazendo o que é errado, o que desagrada a Deus, então o trigo tem que ficar caladinho, não pode falar nada, porque daí é falar mal da igreja? Não, nada disso. Vamos colocar as coisas bem claras, porque se nós ficarmos calados com coisas erradas dentro da igreja, a própria Bíblia, Espírito e Profecia nos diz que um dia Deus vai nos cobrar. Deus não se agrada disso. É a parábola moderna que eu sempre faço, né? Entrou uma pessoa dentro da sua casa, né? Você convidou a pessoa, entrou dentro da sua casa e chegou e começou a beliscar teus filhos, bater nos seus filhos. Você vai deixar? Você vai ficar caladinho porque a pessoa é uma visita importante, a pessoa é rica, a pessoa é isso, que você vai ficar calado? Claro que não, você vai pegar essa pessoa e vai colocar para fora da sua casa. Ela não tem autoridade sobre sua casa, não tem o direito de fazer o que ela quiser na sua casa. E vocês acham que na casa de Deus as pessoas podem fazer o que elas querem ou tem que fazer a vontade de Deus? Agora eu pergunto. Nas nossas igrejas, vamos mexer só conosco, adventistas. Nas nossas igrejas, o que tem acontecido, irmãos? Quais são as coisas que a gente está vendo por aí que estão acontecendo? E agora o trigo tem que ficar caladinho, não pode apontar o erro, não pode falar, reprovar? Se Deus está pedindo para ele fazer isso, entende? Só que o outro lado de lá que está errado, é claro que ele vai também responder ali com fogo cruzado. Não, quem está errado é vocês, porque vocês é que são acusadores, vocês são isso, vocês são aquilo, mas aí pelos seus frutos os conhecereis. Os cultos cheios de mulheres bonitas, sensuais lá cantando, que os caras não sabem nem o que está cantando mais, ficam olhando lá os vestidos, o corpo das mulheres. É ou não é? Gente com um monte de coisa desaprovável diante de Deus dentro da igreja, é esmalte, é joia, né? É um comportamento sem reverência, certo? Falando bobagem no púlpito, falando mingau no púlpito, né? Não dando o aviso ao povo que está chegando o fim, o abismo está chegando perto, vamos nos correr aos braços de Jesus, precisamos nos preparar agora, porque a casa de Israel, a porta da graça fecha para a casa de Israel bem mais cedo, se não for agora quando chegar o decreto, que já está chegando. Então esse aviso de que está chegando, o povo está rejeitando. Não, você é doido, você é alarmista, você é isso. Mas a gente tem que falar mais de Jesus e seu amor e tal. E tudo profetizado, né? De que haveria uma resistência, né? Que falaria, que atacaria os justos. E, na verdade, nós sabemos que essa resistência é composta por muito mais pessoas do que aqueles que estão falando a verdade. Então, os que estão falando a verdade, eles vão ser sustentados, pessoal, nós aqui, vamos ser sustentados apenas pelo Espírito de Deus. Assim como o mundo vai tirar o nosso chão quando eles promulgarem as leis dominicais, a própria igreja, que é composta pela maior parte de joio, também vai tentar tirar o nosso chão. Tem muita gente boa sendo impedida de pregar. Tem muita gente boa sendo tirada do nome dos livros da igreja. Tem muita gente boa sendo calada, porque um fala para o outro lá, tal fulano não pode pregar aqui na divisão, não pode pregar aqui na associação, não sei o quê. Muitos pastores, muitos pregadores estão sofrendo já a perseguição. E aí o que acontece? As pessoas ficam todas distraídas e não percebem que essa já é a sacudidura. Que as pessoas já estão decidindo o lado que elas já estão ficando. Para nós é muito triste, pessoal, ter que aceitar uma coisa dessa, mas eu estava falando outro dia aí com uma pessoa que estava conversando comigo no privado, eu falei, fulana, mas você está triste? Mas tem que acontecer assim, porque é essa sacudidura, irmã. Nós já estamos na sacudidura. As pessoas já estão decidindo em que lado estão ficando.
A gente está dando o alerta, olha, vamos fazer a reforma espiritual, vamos fazer a reforma de saúde, vamos fazer, pessoal, tá chegando. Ah, não, mas isso aí é exagero e tal. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não se pode tirar tudo e não sei o quê. E aí pegam os próprios textos da senhora Ellen White, torcem, interpretam mal. A própria Ellen White fala assim, que pegariam os textos da Bíblia e interpretariam mal, né? Satanás faria isso. Quando ele estiver se fingindo de Jesus, ele vai pegar os textos da Bíblia, torcer, interpretar mal e virar para o lado dele lá e falar, olha, não era bem assim e tal. As pessoas que estão dentro da igreja e que estão amando mais a mentira do que a verdade, tá? Que estão se insubordinando contra Deus, elas agem agora como Satanás irá agir mais para frente. Elas pegam os textos do Sr. Ellen White, torcem e jogam contra aqueles que estão praticando o que é certo. Certo? Então é um torcer da verdade. Eles não praticam o que o Espírito de Profecia fala. Mas eles pegam esses mesmos textos que eles não praticam e jogam contra, fazem uma adaptação, uma justificativa e jogam contra aqueles que fazem. Mas aí eles jogam de uma forma de fazer com que a pessoa seja interpretada mal e que pareça que a pessoa que está fazendo o que é certo esteja fazendo o que é mal. Esse citar aí desse ditadozinho aí, acusa-os do que você faz, isso aí na verdade nasceu lá no céu, né, com Satanás, né? Porque o que aconteceu com ele? Ele começou a falar mal de Deus. Então o que ele estava fazendo, o que ele estava sentindo, ele começou a falar que era Deus. Por exemplo, ele estava se rebelando, ele estava entrando mal nele, ele estava sendo malicioso. O reino dele é um reino completamente de um ditador. O ditador é ele, porque ele entra na vida das pessoas, ele não dá escolha, né? Veja a pessoa que para sair do satanismo, bruxaria, essas coisas tudo, olha o sofrimento, o espiritismo, olha o sofrimento que as pessoas têm. Enquanto que Deus dá livre-arbítrio para tudo, a pessoa quer fazer, mas depois tem que arcar com as consequências. Olha o aviso, eu não quero que você faça, tal. E aí ele acusava Deus de ditador lá em cima. Ele acusava Deus de déspota, de ser um ruim, né, escravizador. Ah, mas no meu reino vocês vão poder fazer de tudo. Ah, mas não sei o que, aqui não pode, não sei o que. Olha o reino dele, né? Então acusou, ele manchou o caráter de Deus. Então, mas enquanto ele estava manchando o caráter de Deus, o que ele estava fazendo? Ele estava falando que Deus era tudo o que ele mesmo estava sendo. Os filhos dele aqui neste mundo vão fazer a mesma coisa. Eles vão falar dos filhos da luz, vão imputar aos filhos da luz os seus próprios erros. E aí, trazer para si uma santidade falsa, e como eles são muitos, eles se acobertam, então dá aquela aparência do bem, mas negam completamente a sua eficácia. Entendeu? Então, quando a gente vê ali em Ezequiel 8 e 9, né, que havia muita abominação dentro da casa do Senhor, homens que estavam de costas para o altar e de frente para adorando o sol. O que é adorar o sol, pessoal? Será que não é um braço da Igreja Católica, um braço da maçonaria dentro da igreja, um braço do jesuitismo dentro da igreja? O que vocês acham? Porque estão de costas para o altar. Essas religiões todas acabam adorando o sol. O sol, Bafomé, não sei o que, essas santerias aí, né? Então, quando tem muita gente que está a favor do inferno dentro da igreja, mas a aparência de total piedade. Olha que pastor, nossa, que pregador, que cantor. Vocês estão entendendo? Então, é uma coisa assim que a gente tem que começar a anotar. Eles vão usar os textos, sim, da Bíblia, os textos do Espírito de Profecia, vão torcer e adaptar a situações que faça parecer com que os santos sejam as pessoas que sejam erradas. E é isso que eles vão fazer quando nós estivermos sendo perseguidos, né, pelo governo e tal. A senhora Ellen White fala que os de dentro da igreja vão nos entregar para os nossos inimigos. O que eles vão fazer? Eles vão pegar até texto de Ellen White, vão pegar até texto de Bíblia e vão torcer e apresentar nos tribunais contra nós. Olha que coisa terrível que vai acontecer. Mas e daí? Nós que estamos ali batizados pelo Espírito Santo, nós vamos ter força para enfrentar isso. Talvez se hoje acontecesse, talvez a gente ainda fraquejasse um pouco. Mas depois, pessoal,
Eu sempre falo para vocês, olha, vai ser uma outra realidade. Se nós continuarmos buscando, nós continuarmos insistindo em obedecer a Deus, em seguir os seus passos, né? Em obedecer a sua palavra, nos submetermos a Ele até o ponto que Ele possa nos batizar com o Espírito Santo, vai ser uma outra realidade que estaremos vivendo. É a realidade que viveram os mártires. Eu sempre estou falando isso para vocês. A realidade que viveram os mártires. Que eles iam para as fogueiras cantando, eles iam louvando a Deus. Eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam que dali 2 segundos eles iriam estar na frente do seu querido Salvador. Se você sabe que você vai morrer, vamos supor, tem uma pessoa assim com um revólver na sua cara. Você sabe que você vai morrer. Tá? Não tem jeito, não tem escape, você vai morrer. Dali 2 segundos você sabe que você vai estar morto. Mas, se você tem a certeza que dali 2 segundos você vai estar na frente de Jesus, se tiver certeza mesmo, mas certeza, aquela certeza muito grande, você ia ter medo de morrer? Instinto de medo é uma coisa, tá, pessoal? Porque o instinto nosso é proteger o nosso corpo. Mas o medo, o pavor da morte, você teria? Eu acredito que a maioria dos cristãos, que são cristãos mesmo, que tiveram uma vivência direta com Deus, eu acredito que o medo da morte some deles. A prova, eu sempre falo isso para vocês, é Paulo, né? Eu não sei se eu quero partir, estar com Deus, ou se eu quero ficar aqui com os meus irmãos, né? Na igreja e tal, louvando. Então ele sabia que ele ia morrer pro lugar onde ele ia. Ele se olvidou, ele ficou com medo, ele se acovardou? Não, ele foi. Ele simplesmente foi, porque ele sabia que dali 2 segundos, né? O sofrimento dele terrestre cessaria e ele acordaria na frente do mestre. Olha que coisa, pessoal. Então esse poder vai nos ser dado. Se nós nos entregarmos completamente a Deus, Deus vai nos dar uma certeza, uma fé. A Bíblia diz assim, que o amor lança fora o medo. Então, quando formos batizados com o Espírito Santo, nós não vamos ter mais esse medinho, né? Hoje a gente tem medo, a gente quer arranjar um lugar para a gente fugir, para o sítio, né, para o campo, uma casa boa, um negócio, a gente tem medo de passar fome, a gente tem medo de passar necessidade, de frio, calor, e um monte de coisa, né? Medo de cobra, mosquito, morder a gente no meio do mato, né? Um bicho, né, vir pegar a gente. Mas Deus não vai permitir que as coisas aconteçam antes da hora. Quando chegar essa hora que a gente realmente, de fato, vai ter que fugir, vai ter que sair das cidades ao ermo, assim, né? O certo é sair já com tudo programado, mas se a gente não conseguir, vai ter uma hora que a gente vai sair correndo. E se a gente tiver sido batizado com o Espírito Santo, a gente vai sair correndo e vai ser guiado pelos anjos e Deus vai nos guardar. Se tivermos que morrer, né? Se for antes de fechar a porta da graça, se tivermos que morrer, tudo bem. Vocês estão entendendo? Nós vamos morrer com aquele sentimento que os mártires tinham. Outra coisa, vocês já leram no Espírito de Profecia o que vai acontecer com as pessoas que são mártires em nome de Jesus? Elas terão na sua túnica branca uma orla lá no pé, uma orla vermelha, identificando eles como mártires. E esses irão onde Jesus for, se eu não me engano, esse grupo, não é? Os 144 e eles, alguém depois me corrija, eu não estou muito lembrado. Eu sei que este grupo vai ser honrado de uma maneira muito especial lá no céu e na nova terra. Certo? Então, tem tudo isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vamos pensar nisso daí e vamos ficar do lado certo, sendo trigo e não joio. Tá bom, pessoal? Beijo no vocês tudo, depois